Acho que ninguém tem dúvida sobre a importância do nosso país, a nossa posição geoestratégica na porção centro-leste da América do Sul, tendo como costa oposta a África Ocidental. Temos saída para o Caribe, temos saída para os mares do Sul, temos saída para o Pacífico via Canal de Panamá ou via no Sul pelo Estreito de Drake ou pelo Estreito de Magalhães. Uma coisa que eu chamo a atenção, o tamanho das nossas fronteiras, não é? Nossa fronteira terrestre com quase 16 mil quilômetros e com 10 países diferentes. Isso é um problema sério. Eu lembro que os Estados Unidos, ele só faz fronteira com 2 países. O Canadá ao norte e o México ao sul. O Canadá não é problema. E o México é uma fronteira um pouquinho maior do que aquela que eu guarneci lá na região da Cabeça do Cachorro, lá no noroeste da Amazônia, com a Colômbia e a Venezuela. É toda essa confusão que nós temos acompanhado aí ao longo da história. Então, ou seja, fronteira é um caso sério e é um caso que tem que ser tratado com muito carinho, né? E é um dos problemas que o nosso governo terá que enfrentar. A nossa costa, com 7.400 quilômetros, cheia de portos e sem navegação de cabotagem, né? A gente transporta carga do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte em lombo de caminhão, tendo essa costa maravilhosa, não é? Então nós temos que voltar a ter uma navegação de cabotagem no país. Acho que ninguém tem dúvida que nós hoje não navegamos mais em mares tranquilos. Essa velocidade das comunicações, a capacidade que o aparelhinho que cada um tem aí no seu bolso de nos permitir saber o que está acontecendo em qualquer canto no mundo imediatamente, não é? Ela desequilibrou aquilo que era o modo tradicional da gente viver. Isso provocou uma grande mudança nos costumes. Essa mudança, ela se transmite para todos os cantos do nosso país e traz as influências de todas as regiões do mundo, mesmo aquelas mais remotas. Então nós temos que aprender a navegar nessa situação de turbulência. A nossa espécie, a espécie Sapiens, ela surgiu na África Oriental há 70 mil anos atrás. E naquele momento, não é, os homens e as mulheres Sapiens, deixo muito claro isso aí, tá? Saíram lá da porção oriental da África, não é? E se dirigiram para o Oriente Médio e depois para a Europa, expandindo, não é, os seus domínios e incorporando outros tipos de seres humanos, entre eles os neandertais. Dizem os teóricos que os neandertais desapareceram. Eu tenho minhas dúvidas que de vez em quando eu encontro alguns por aí, né? Eu acho que vocês também, né? Chamo a atenção que ao norte da linha do Equador estão as grandes civilizações e ao sul elas estão devendo. Então, minha gente, eu acho que nós, brasileiros, temos essa grande tarefa de sermos a grande civilização, o grande país, o líder ao sul do Equador. Não podemos nos furtar a esse papel, tal as riquezas e a capacidade que nós temos dentro do nosso país. Basta nos liberarmos de alguns complexos e algumas amarras que ainda nos tolhem. Não adianta querer dizer que a figura A, a figura B, a figura C, não é? É mais amigo. A gente tem que lembrar uma coisa: não existe amizade entre países. Existem interesses que ora coincidem e ora não. E nós temos que saber navegar nisso aí. Meu amigo Luiz Felipe, que é um especialista em relações internacionais, sabe disso muito bem. E aí tá, ó, a última reunião aí do G7, o nosso presidente Trump encarando o resto da galera, Angela Merkel ali querendo dar uma dura nele, né? Mas eu acho que não conseguiu. O japonês lá de trás olhando, pô, esse troço não vai dar certo, né? Então, é o mundo que nós estamos vivendo. Ninguém tem dúvida da hegemonia militar, né, tecnológica dos Estados Unidos, onde o complexo industrial militar, desde a Segunda Guerra Mundial, domina e é o responsável pelos grandes avanços tecnológicos da nossa era. GPS, celular, tudo isso nasceu de onde? Das pesquisas feitas pelo sistema de defesa americano. Eles têm 33% do gasto mundial, não é, em material de defesa. 2,5 vezes que a China gasta, tá? Então essa ordem pós-Segunda Guerra Mundial,
que os governos anteriores aí ficaram brigando, vamos ter assento no Conselho Permanente lá das Nações Unidas, não é? Tem um assento permanente, ela não está rompida. Vai demorar ainda para ser rompida. Né? Temos conflitos nesse mundo todo. Dentro do conceito de conflito, nós já vivemos uma guerra de baixa intensidade. É a guerra do narcotráfico, né? Que toma conta das nossas grandes cidades e atinge as médias e pequenas já também. Os interesses público e privado, foi citado aqui pelo nosso vice-governador eleito, e isso leva ao quê? Corrupção. Era a grande brecha da corrupção, interesses aí altamente inteirados. Mega eventos. Eu acho que todos aqui jamais imaginaram que uma Copa do Mundo e uma Olimpíada teriam que ter o planejamento que tiveram e o emprego maciço das nossas Forças Armadas. Eu lembro que na Olimpíada nós empregamos 35 mil homens das Forças Armadas. Eu acho que ninguém imaginou que isso iria acontecer. São as mudanças que o mundo vem sofrendo. Essas são as grandes ameaças de hoje, que perpassam a todos os países. O terrorismo, crime organizado, em suas várias facetas, a possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro, fluxo de capitais ilícitos, os conflitos armados que eu já falei, esgotamento das fontes de energia, instabilidade de regimes, assimetrias muito ampliadas, guerra cibernética. Diariamente nossos sistemas são atacados. E nós temos que estar nos defendendo. A nossa América do Sul é um condomínio de países periféricos. Então, está aí o mapa da nossa América do Sul. Qual é a influência que o nosso conjunto de países tem no mundo? Pouquíssima. Por isso que nós ainda somos países periféricos. Temos que mudar essa relação, né, notadamente nós, Brasil, com o restante do mundo. Ainda tem ideários obsoletos, tem gente que culpa portugueses e espanhóis pelos problemas que nós temos. Eles já foram embora daqui há mais de 200 anos para um pouco menos para outros. A defasagem tecnológica, e temos o caso da Venezuela. O caso da Venezuela, ele é emblemático. Eu tive a oportunidade de assistir o início daquele processo. O que é importante destacar nisso aí? A Venezuela, ela viveu pouquíssimos períodos da vida adulta, ou seja, de país independente, sob um regime democrático. Foi uma sucessão de ditaduras no século XIX e no século passado, também, exceção de um pequeno período próximo ali da Segunda Guerra Mundial, e depois do período de 1958 até a eleição do Hugo Chávez em 1998, que são os 40 anos chamados do Pacto de Punto Fijo. Mas o que eu destaco aí no caso Venezuela? Eu destaco que, na década de 60, eles tiveram a guerrilha, igual a que nós tivemos aqui no Brasil, orientada e coordenada pelos centros irradiadores do Movimento Comunista Internacional, em particular Cuba, com cubanos, inclusive, operando lá dentro da Venezuela. Derrotaram essa guerrilha. Na autocrítica que os guerrilheiros fizeram, eles chegaram à conclusão de que, para conquistarem o poder no país, eles necessitavam das Forças Armadas. Nesse processo, então, nasce a figura do Hugo Chávez, não é? Uma infiltração dentro das Forças Armadas e, obviamente, com a sua liderança carismática. O Chávez tentou um golpe de Estado em 1992, golpe de Estado daqueles bem vagabundo mesmo, atacou o Palácio Presidencial, atacou a residência do presidente da República, né? Não se envolveu diretamente nos conflitos, não é? Deixou a tropa dele no combate e ficou escondido lá no museu. Bom, na hora de ser preso, o general encarregado da prisão dele era um homem comprometido com esse processo revolucionário e permitiu que o Chávez fizesse um discurso de 5 minutos para toda a nação venezuelana. E aí ele entra no imaginário do povo venezuelano como Bolívar redivivo. Tem que conhecer o povo venezuelano, não é? Bolívar é um símbolo máximo para eles. E tal qual um Jesus Cristo, eles aguardavam a volta do Bolívar. Esse foi encarnado pelo Chávez. Chávez ficou preso, anistiado 2 anos depois, e aí se junta com um argentino, que já faleceu, chamado Norberto Cerezoli. E esse argentino coloca uma tríade para o Chávez se instalar no governo. A tríade chamava-se Exército, Caudilho e Povo. O Exército como força de sustentação, o Caudilho ditador e o povo
sendo conduzido pelas ideias populistas. Eleito em 98, ele colocou isso em prática e o resultado é o que nós estamos vendo hoje. Um país totalmente deteriorado, né, uma fortíssima crise humanitária e econômica, com a sua população fugindo, mas sem conseguir resolver o seu problema interno. Tenho notícias que há já disenções dentro das Forças Armadas, os escalões mais baixos já não aceitam a corrupção existente nos escalões mais elevados, né? Tenho notícias também de que a oposição venezuelana ela é titubeante, né, nas coisas, ela também se favorece desse processo todo. Então a minha visão é de que em algum momento haverá um golpe dentro da Venezuela, uma luta fratricida e as Nações Unidas terão que intervir por meio de uma força de paz. E aí estará o papel do Brasil de liderar essa força de paz. Esse é o caso Venezuela. A nossa produção é pequena em termos de pesquisa e desenvolvimento, mais adiante eu vou tocar nesse assunto. Luiz Felipe falou aqui que levou não sei quantos anos tentando registrar uma patente, é o que acontece aqui no Brasil, e aí a gente deixa de investir na pesquisa e no desenvolvimento. Existem ainda conflitos regionais adormecidos. É importante que tenhamos conhecimento disso aí. A Venezuela, ela ambiciona a porção oeste da Guiana, região chamada de Essequibo. Venezuela e Colômbia, elas têm um contencioso lá pela Península Guaíra, junto ao Lago de Maracaibo, que é a questão de petróleo. Equador e Peru foram à guerra há pouco mais de 20 anos. A Bolívia e o Peru travaram uma guerra contra o Chile no século XIX. A Bolívia perdeu sua saída para o mar, virou um país mediterrâneo, mas agora está pugnando para rever aquele tratado de paz que ocorreu naquele período. Isso poderá gerar nova instabilidade aqui na nossa região. O Uruguai e a Argentina andaram se estranhando pela questão de indústria de celulose ali no Rio Uruguai, e o Paraguai tem aqueles seus problemas internos aí, de brasiguaios, de sem terra, do Exército Popular do Povo, e fora a questão de contrabando e narcotráfico. Lembro também que os países maiores produtores de droga, Colômbia, Peru e Bolívia, são nossos vizinhos diretos. Aqui também somos vulneráveis à atuação de toda aquela criminalidade transnacional. ONGs operando aqui no Brasil e empresas transnacionais. E as organizações multilaterais tomam decisões sem nos consultar. Ninguém tem dúvida do nosso porte estratégico significativo e dificuldade para transformar isso em poder. Os nossos nícios de pobreza preocupantes, que levam à exclusão. Então, as pessoas que vivem nas periferias e favelas das grandes cidades, onde o Estado não os atinge, onde eles ficam à mercê da criminalidade, que é quem fornece a luz, a água, o atendimento de saúde, a cesta básica, etc. e tal. A nossa infraestrutura logística, que eu citei, no caso da navegação de cabotagem, as nossas estradas com deficiência, nosso problema de energia, que caso nós voltemos realmente a desenvolver, nós vamos ter que investir pesado em geração de energia. E essa crise, a crise política, oriunda da forma não republicana dos relacionamentos aqui no Brasil, de uma Constituição com um modelo defasado, foi citado aqui anteriormente, de um sistema partidário caótico, mesmo com a cláusula de barreira em vigor, nós ainda temos um número excessivo de partidos políticos, que terminam por não nos representar. E, minha visão, o voto proporcional para a eleição de deputado ele tem que ser mudado para um voto distrital. Se não mudarmos para voto distrital, continuaremos com esse processo onde se vota num, se elege outro, haverá pouca identificação do eleitor com o seu eleito, e o voto distrital é a grande forma de nós corrigirmos isso. A crise de valores, a crise psicossocial, é a crise do século XXI. A democracia liberal está vivendo isso. E a gente tem que confiar nela. A gente tem que confiar que essa questão de costumes é algo que a sociedade vai se adaptar e vamos deixar de viver os ativismos em benefício do grupo A, grupo B e grupo C, que isso será plenamente assimilado pelo conjunto da sociedade. Essa crise de valores muito centrada no gramscismo que nós ficamos vivendo, nessa busca aí
feita por parcela da esquerda de ter uma hegemonia de pensamento, de cujo principal filho é o politicamente correto. Nós viramos escravos dessa ditadura do politicamente correto. É a hegemonia de pensamento e que gerou essa crise de valores que a nossa sociedade vem enfrentando e agora parece querer emergir, querer sair disso aí. Por quê? Porque o conjunto da sociedade brasileira, ele se vale por valores que são conservadores, valores que nos foram transmitidos por nossos antepassados ao longo do tempo. E aquilo que se cristaliza no núcleo central de qualquer sociedade, que é a família. A família é entendida como pai, mãe e filhos. E a crise econômica? Eu chamo ela do nosso Harvey, aquela tempestade, aquele furacão que andou assolando aí ano passado, ali a região do Caribe e o sul dos Estados Unidos. Ela começa na Constituição de 88, né? Que regulou do alfinete ao foguete, não é, Luiz? Então, falou que o juro era 12%, né? Regulou o horário de trabalho do bancário, o bancário só pode trabalhar 6 horas, tudo escrito na Constituição, porque cada igrejinha colocou alguma coisa lá dentro. Eu sou um crítico da Constituição. Eu julgo que uma Constituição ela tem que ser de princípios e valores. E cito sempre a Constituição americana. Ela tem 7 artigos, só, e 27 emendas. A nossa, só o ato das disposições transitórias tem mais de 140 artigos. E emenda já estamos em mais de 100, em 30 anos. Ela vai ter que ser emendada e remendada. Por quê? Porque a Constituição, se ela é só de princípios e valores, ela é perene no tempo, ela dá o norte do país. O resto é a legislação ordinária que, de momento, vai regular a vida do país como um todo. Aí, a hiperinflação, né? Vamos lembrar que quando o Sarney passou o governo, a inflação era de 90% ao mês. Né? Domamos essa hiperinflação por meio do Plano Real. Grande obra do governo do Itamar Franco. Né? Nossa homenagem às Minas Gerais. Itamar era o presidente. Ele escolheu o Fernando Henrique, que escolheu gente boa para ficar com ele. Mas Itamar foi o homem que decidiu isso. Levamos 16 anos no ajuste fiscal. Tarefa feita pelo governo do Fernando Henrique e do Itamar. Ou seja, equilibrou-se receita e despesa. Se privatizou o que podia ser privatizado. Vamos lembrar a telefonia, senhoras e senhores. Há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, telefone era declarado no imposto de renda. Era ativo. Agora não. Agora é uma facilidade. Então isso foi a grande obra que esses homens fizeram. E se equilibrou as contas com aquela matriz macroeconômica. Meta de inflação, câmbio flutuante e a taxa de juros. Então esse era o tripé macroeconômico. Aí entrou essa dupla aí. Não Lula 1, Lula 2 e Dilma. Vamos lembrar que Lula 1, Palocci, que eu chamo do Adhemar de Barros moderno, né? Rouba mais faz, né? Ele manteve aquele tripé macroeconômico. Ele foi o cara que segurou as pontas. Então, nossa continência é o Palocci, né? Inclusive pelas declarações aí dele, aí, as delações dele, né? Mas já tinha o mensalão. Mensalão já estava rolando, né? E a turma da oposição disse, não, Lula vai sangrar e não será reeleito. Mas estávamos no boom das commodities, a economia nadando de braçada, né? O país sendo exaltado. Resultado, ele foi reeleito. E ao ser reeleito, falou, agora é comigo. Aí criaram a nova matriz econômica, diferente daquela anterior, baseada em quê? Endividamento. E aí, aquela frase da Dilma, que o Paulo já tinha dito aqui, gasto é vida. Primário, é um conceito primário. É o seguinte, eu empresto dinheiro para todo mundo, o cara vai comprar geladeira, fogão, automóvel, e aí gira a roda da economia. Só que o limite de endividamento das pessoas existe, né? Cada um de nós sabe, né? Não pode ser que nem aquele, não, agora eu vou fazer uma prestação de R$100 aqui, outra de 200 acolá, daqui a pouco o cara olha e não tem mais salário. Foi o que aconteceu. Endividou-se pessoas físicas e jurídicas. Valorizou o câmbio, todo mundo foi para o exterior, né? Dólar a 2,20, 2,30. As desonerações, e aí as desonerações apareciam, ora como um ato realmente necessário, e ora como um ato político para agradar determinado grupo dentro do nosso sistema econômico. Reduziu os juros por decreto, como se isso fosse possível,
né? Os subsídios, os explícitos, que eram as próprias desonerações, e os implícitos por meio do uso do BNDES, da Caixa, naqueles empréstimos para os campeões do país, né? Eu não preciso citar nomes aqui. A contabilidade criativa do Arno Agostinho atrasava os pagamentos, né? Que levou às pedaladas e que levou ao impeachment, né? Resultado disso aí, déficit fiscal, ou seja, o governo gastando muito mais do que arrecadava e, consequentemente, podendo se financiar pela venda de títulos, né? E aí aumentando a dívida pública, que hoje está em 75% do nosso produto interno bruto. É uma dívida enorme. Está aí o resultado primário, essa é aquela conta de padeiro, né? Receita e despesa. Então nós estamos entrando agora, vamos fechar 2018, ainda não sabemos se vai estar em 120, 130 bilhões negativo, ainda não temos esse dado, mas será o 5º ano seguido do país no negativo. Tá? O que fez o governo Temer para tentar reverter isso aí? Criou o novo regime fiscal, aquela famosa emenda do teto de gastos, dizendo a despesa de 2019 será a despesa de 2018, né, acrescida da inflação medida de julho de 17 a junho de 18. Esse é o orçamento de 19. Mas o que acontece na vida real? A vida real, por determinação constitucional, despesa com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Então, senhoras e senhores, isso é a teoria da pizza. A pizza do orçamento governamental ela tem vários pedaços. Se um daqueles pedaços aumenta mais do que os outros, ele terá que comprimir. E aí o resultado, que para cumprir a meta, o governo tem que cortar gasto com custeio e investimento. E aí vai faltar recurso para saúde, educação, defesa, etc. e tal. Portanto, o governo Bolsonaro, se não fizer nada, em 2022 as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Então nós vamos transpor a linha de partida no dia 1º de janeiro, tendo que segurar esse urso aí. Então essa situação do nosso país, não é? Claramente nós sabemos o que nós temos que realizar. E aí, eu falo do Estado, o Estado caro, burocratizado, partidarizado e aparelhado. Então nós vamos ter que dar um desmanche nesse Estado. Me surpreendeu ver o efetivo existente dentro do Palácio do Planalto. Eu vou falar especificamente da minha área, da vice-presidência. Eu, como vice-presidente, disponho de 120 cargos para nomear. Os senhores já imaginaram isso? 120 pessoas. Então, temos que enxugar. É a economia da moedinha no cofrinho? É a economia da moedinha no cofrinho. Mas temos que fazê-la. Tá? O Estado hoje ele sofre pressões. Paulo citou aqui, as demandas sociais, todo mundo quer alguma coisa do Estado. Quais serão então os fundamentos econômicos? Disciplina fiscal. Então vamos ter que equilibrar receita e despesa. Não há como fugir disso aí. Priorizar gastos. Isso é decisão do governo. E é, economista, né, Brant? Canhão ou manteiga. Tem que decidir. Não tem dinheiro para tudo. Então, o presidente tem que decidir em qual cesta vai colocar a maioria dos ovos. Não vai ter dinheiro para a defesa, como a gente quer. Vai ter dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, que é mais importante no momento. A reforma tributária, já citada aqui, liberalização financeira, a liberalização comercial junto com o regime cambial de flutuante, e a liberalização comercial é lenta, gradual e segura. Não se pode dar um choque imediato na nossa economia, abrindo-a ao mundo exterior, por causa das amarras que tolhem o nosso país. Os investimentos estrangeiros, capital de risco. Não queremos empréstimo. Empréstimo a gente sabe como é que termina isso aí. Esse filme nós já vimos aqui no Brasil. Privatizar o que puder ser privatizado. A empresa que não está dando lucro para o seu dono, ou ela será vendida, ou vai ser feita uma abertura, né, das ações dela, uma IPO, ficando o Estado com golden share. Existem várias possibilidades e métodos para a gente se desfazer daquilo que está pressionando o Estado. Desregular é o excesso de leis que nós temos aqui. Foi muito bem citado pelo Luiz Felipe. Por quê?
que acontece hoje? O nosso legislativo não tem a grande responsabilidade do poder legislativo em qualquer país do mundo, que é a questão orçamentária. O orçamento já chega de tal forma engessado, 92% dos gastos já estão prioritariamente definidos, que ao parlamento resta o quê? Ficar discutindo as migalhas de uma emendinha para cá e outra para lá. A nossa grande visão é desvincular as receitas e entregar na mão do Congresso. Olha aqui, agora os senhores vão dizer, isso é para a saúde, isso é para a educação, isso é para a defesa, isso é para a infraestrutura, isso é para a cultura, etc. e tal. Ou seja, o Congresso terá um ano de trabalho dividido em várias subcomissões e discutindo efetivamente esses assuntos e vendo com estados e municípios isso aí. E o Executivo vai fazer o que o nome diz, executar o orçamento. O que acontece hoje? Como o Congresso não tem mais, né, essa capacidade de realmente trabalhar com o orçamento, eles ficam criando leis. Eu crio uma lei aqui, outra colar, que favorece um pequeno grupo, e aí fica esse cipual que nenhum de nós consegue entender. A questão da propriedade intelectual, tratada aqui, né? 10 anos para registrar uma patente no nosso país. Esse é o tempo. Então nós temos que mexer lá no INPE, temos que mexer na metodologia, de modo que a gente reduza esses prazos e aí a pesquisa e desenvolvimento seja realmente algo atraente. Porque senão eu perco aquilo que eu investi. E quando a minha patente for registrada, ou ela já foi clonada, ou então perdeu o bonde da história. A gestão pública profissional. Vamos usar os servidores profissionais. E gente que entenda do assunto, e não amigos do rei. Padrões explícitos e medida de desempenho, tem que ter objetivo. Isso aí é o centro de governança que nós queremos criar. Vai ter meta, tem que atingir a meta, é como a gente tem em qualquer empresa. Se não fizermos isso, a coisa não anda. Satisfação do cidadão, qualidade do trabalho. Delegar autoridade. Disciplina e parcimônia no uso dos recursos, austeridade, não é? Que o governo tem que passar confiança para a população. E digitalizar e virtualizar o governo. Vamos começar diminuindo custosas campanhas publicitárias. 1 bilhão é gasto em campanha publicitária. Quando nós podemos usar a mídia digital, todo mundo tem celular, um app do governo, ele informa quando é que tem que vacinar, informa quando é que tem que se alistar. Então tem tudo que pode ser utilizado por meio da mídia digital. Então temos que digitalizar e virtualizar, acabar com o papel. Na esplanada dos ministérios ainda circula papel. Temos que acabar com isso. Não há um sistema integrado de documentação. Não há numeração única de protocolo dentro da esplanada dos ministérios. Então o papel se perde. Daí aquele conceito lá em Brasília, que papel tem que ter perna e voz. Senão ele não anda, nem fala. A governança, especificar os objetivos das políticas públicas, a interação com a sociedade, onde o nosso presidente Bolsonaro, ele é expert nesse assunto, usando as redes, políticos com liderança e transparência, princípio da publicidade. Essa relação com a sociedade tem que entender o que está acontecendo, entender o porquê de determinadas medidas, e medidas duras terão que ser tomadas. As senhoras e os senhores sabem disso. E a relação baseada na confiança e nos contratos. Sem confiança não há relação. Começa na casa da gente. Se marido e mulher não confiam um no outro, é um inferno, né? Não tem condições de conviver. É a mesma coisa entre a sociedade e o seu governo. Tem que haver a confiança da sociedade nos seus governantes. Como é que a gente pode ter confiança e cumprir contrato com essa situação? Desde 88, foram editadas 23 leis federais por dia. É aquele pacote que eu falei aqui. O cara não tem o que fazer lá dentro do Congresso, ele arruma uma lei. Vai proteger o cachorro, vai proteger o gato, qualquer coisa sai de lá. 103 emendas constitucionais, com todo aquele catatal lá, isso aí dá meia dúzia de milhões de páginas. Ou seja, é o paraíso dos advogados, né? Eles ficam todos satisfeitos. Paradoxo, qual lei que está valendo? 96% da legislação produzida foi modificada. Então, é os problemas que as nossas empresas têm. Tem que contratar um grupo forte de advogado, contador, para poder conseguir se entender nesse cipual da legislação. Diferente daquilo que foi muito bem exemplificado aqui anteriormente pelo Luiz, quando diz a lei tem que vir de baixo para cima.
né? É algo mais constitucionário isso aí. Concluindo, como é que nós vamos resolver isso aí? Primeiro é a reforma da Previdência, antes ali da tributária. Então, o sistema previdenciário nosso tem dois regimes, o regime próprio, que é dos servidores, e o regime geral do resto. É um sistema bismarckiano, um sistema que está ultrapassado, nós teremos que trocar o motor do avião andando. Então, primeira coisa, esticar o tempo de permanência na ativa e depois começar a lentamente ir de forma controlada para um sistema de capitalização. A reforma fiscal reduziu o custo do Estado. O Estado é um peso excessivo nas costas de todos nós. O novo pacto federativo. Esse assunto foi tocado. Vê que eu estou repetindo muita coisa que já falaram aqui, porque o pensamento é comum. Não é? O nosso federalismo é às avessas, é um federalismo português, não querendo criticar. Portugal é o país da centralização, é o país unitário, e nós herdamos isso, apesar de ter um território, não é, enorme, e que não dá. O Brasil, de forma muito assim rasa, nós podemos dizer que são 5 países em um. O norte é uma coisa, o nordeste é outra, o centro-oeste é outra, o sul, o sudeste. São coisas distintas. Nos une a língua, o idioma comum, não é, os costumes. É. Foi a grande obra de Portugal. Então, tem que haver esse pacto federativo. Recurso na mão de quem? Estados e municípios. O governo central fica com quem? O recurso da defesa, relações exteriores, algum grande projeto que seja necessário de integração do país como um todo, e acabou. Né? E acaba aquela romaria de prefeito a Brasília para pedir ambulância. Né? Termina isso. Já me referi à digitalização e virtualização do serviço público. Né? O cara não precisa ir na repartição. Hoje é assinatura digital, certificação digital, tudo pode ser feito. A gestão do funcionalismo, isso é um terreno pantanoso. Né? Realmente profissional, problema da estabilidade. Né? O camarada faz um concurso hoje e a partir da manhã eu não posso mais demiti-lo. A não ser que ele cometa um crime, lesa pátria, lesa majestade, e olha lá, hein? Tá? Os privilégios, a questão da greve, tudo isso tem que ser analisado. Reforma política, que eu já me citei aí a respeito do sistema partidário e do próprio nosso sistema de voto proporcional. Nada foge do livre mercado, é liberalismo autêntico. Eu acho que será a primeira vez em muitos anos que nós teremos efetivamente um governo liberal no Brasil. Impulsionar as exportações, educar os brasileiros, e com isso resgatar a cidadania. Os nossos governos anteriores falam, mas qual é a educação que a gente tem que investir? É a educação básica, aquela que está na mão de estados e municípios, porque é daí que vai sair o caldo de cultura do nosso povo. A maioria das pessoas se evadem da escola na sétima série, sexta série, outros chegam até o final do 2º grau, até mesmo na universidade, sem entenderem o que leem. Os nossos estudantes têm os piores resultados aí nos exames internacionais, porque não conseguem terminar a prova. E não conseguem terminar a prova por quê? Porque tem dificuldade em ler o texto, entender o que está escrito ali, entender o enunciado da questão. Então nós temos que mudar isso, e aí nós vamos resgatar a cidadania. O camarada passará efetivamente a ser cidadão. Tá? E resgatar a credibilidade do Estado, aquela confiança dos governados nos seus governantes. A virtude da política, que foi muito bem colocada aqui. A política com P maiúsculo, a política em termos de programa, de ideias, sem fornecer o cargo para A, para B, para C. Vamos nos entender em torno do destino do país. E defesa intransigente da democracia, que por pior que seja, é o melhor dos regimes, e da liberdade. Agora, a liberdade... A liberdade entendida como aquele conceito que a gente aprendeu quando era pequeno, que a minha termina quando começa a de cada um de vocês. Eu gostaria de deixar aqui um pensamento da escritora Ayn Rand. Quando você perceber
que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem dessas pessoas, mas sim protegem a eles de nós, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que essa sociedade está condenada. Nós não vamos condenar a nossa sociedade.